Olá, querido povo de Deus! Estamos iniciando a nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora. Chegou o grande momento, chegou o grande dia. Parabéns, você que disse sim a esse desejo do teu coração. Parabéns, você que quer fazer essa consagração a Maria e dedicar toda a sua vida a se aprofundar no amor, na devoção à nossa Mãezinha do Céu. A partir de agora, o Padre vai ir conduzindo, vai ir explicando para vocês, para que a gente possa ir fazendo a leitura do tratado parte por parte. O tratado ele está composto por 8 capítulos, e nós temos que dividir a leitura desses 8 capítulos nesse um mês que nós temos para ler. Mais ou menos, a cada semana nós devemos ler 2 capítulozinhos, à exceção das últimas 2 semanas que teremos que ler na penúltima 3 e na última semana o último capítulo 8º, porque ele é um pouco mais longo. Mais ou menos, a cada 2, 3 dias, 4, vamos lendo um capítulo. E eu mandarei vídeos ao início da leitura de cada um desses capítulos. Assim a gente pode se orientar, assim a gente pode saber do que se trata aquele capítulo antes de começar a leitura. Então eu passo para você assim: espere chegar o vídeo para que você comece a leitura daquele capítulo. Por exemplo, hoje eu vou introduzir a leitura ao primeiro capítulo, então você já pode começar, comece o quanto antes. Mas se você terminar o primeiro capítulo antes de eu mandar o vídeo do segundo capítulo, espere um pouquinho, não comece a ler ainda até que chegue o vídeo orientando a leitura daquele próximo capítulo para você. Na introdução ao Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, nós temos frases magníficas de São Luís de Grignon de Montfort. O que é que ele vai fazer nessas 2, 3 pagininhas da introdução? Que aconselho você ler com carinho, com paz, com serenidade, meditando, degustando cada uma das palavras. São Luís começa dizendo que Nossa Senhora é uma criatura saída das mãos de Deus e como tudo aquilo que surge das mãos de Deus é maravilhoso, como tudo aquilo que surge das mãos de Deus é muito bom, como diz o livro do Gênesis. E então Deus vai fazendo, vai acabando as suas obras e Ele se esmera de modo especial numa das todas as suas criaturas, aquela que terá um chamado especial, o chamado a ser a mãe do seu filho. Nessas primeiras páginas, nessa introdução, ele fala muito de como Maria tem sido um intermédio, tem sido um instrumento, tem sido uma ajuda para que Deus pudesse realizar o seu plano de salvação, realizar todos os seus projetos no mundo. E então ele vai falando também de modo especial como Nossa Senhora, ela nunca se exibiu pelo grande carinho que Deus teve para com ela, mas tudo pelo contrário, como Maria foi sempre um ser especialmente humilde. São Luís coloca ali nessas linhas, e vocês vão ler, como por exemplo, no número 4, ele diz assim: jamais em sua vida Deus Pai consentiu que ela fizesse milagre algum, pelo menos um milagre visível e retumbante. Enquanto Nossa Senhora vivia ainda ao lado de Jesus, ela não fez grandes milagres. Os grandes milagres que Maria fez foram todos eles após a sua assunção ao céu. E depois, São Luís continua dizendo nessas maravilhosas páginas da introdução como todos os seres, os anjos, os coros dos anjos, todos os seres humanos, homens e mulheres, de todos os tempos, raças, línguas, condições, todos eles louvaram e louvam Maria. Que contraste tão grande! A humildade de Nossa Senhora, que a exaltou e que a fez estar num lugar tão especial no coração da humanidade, no coração de cada um de nós. E é justamente assim o agir de Deus. Eu lhes aconselho a que a leitura dessas pagininhas da introdução, vocês façam bem assim como o Padre dizia antes. Vaiam degustando todas essas palavras. Vaiam degustando todos esses elogios que São Luís faz a Nossa Senhora. E lá no final, São Luís conclui a introdução dizendo que nós conhecemos Jesus através do conhecimento de Maria e que, infelizmente, Nossa Senhora é tão pouco conhecida.
Esse é o nosso objetivo ao longo de todos esses dias de preparação para a nossa consagração. Conhecer um pouco mais Maria e conhecer assim, através de Maria, Jesus. E conhecendo Jesus e conhecendo Maria, nós vamos ser mais devotos, nós vamos ser melhores cristãos, nós vamos ter o nosso coração muito mais repleto, muito mais cheio, muito mais feliz. Porque não há como ser filho de Maria sem encontrar essa felicidade. E depois começamos então o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção se intitula assim: Necessidade da Devoção à Santíssima Virgem Maria. Eu gostaria, antes de explicar aquilo que diz aqui no livro do Verdadeiro Tratado, uma frase que me chama muito a atenção de um autor que se chama Lagrange. E ele define a devoção à Santíssima Virgem com esta frase. Olha que bonito e olha que importante. Ele diz assim: ser devoto de Maria é prometer a ela de recorrer filial e constantemente a ela e viver em sua presença habitual para chegar a uma união mais íntima com Nosso Senhor e por seu intermédio com a Santíssima Trindade presente em nós. Que bonita essa definição da devoção a Maria de Lagrange. Diz assim, é prometer a Maria. Portanto, quando nós nos consagramos, quando nós queremos nos tornar devotos de Maria, no fundo, nós fazemos uma grande promessa à Nossa Senhora. E qual é essa promessa? De recorrer sempre a ela, de um modo filial e constante. Filial significa como um filho, com a simplicidade, com o carinho, com a confiança de um filho. E constante significa sempre que a gente precisar, sempre que a gente puder. E o que é que vai acontecer então se a gente recorre constantemente a Maria? Como dizia aqui Lagrange, a gente vai viver na sua presença, sempre, habitualmente. E assim chegaremos a uma maior união com Jesus e a uma maior união com a Santíssima Trindade. Que bonitas essas palavras, que verdadeiras, que importantes. Grave bem profundo no seu coração aquilo que significa ser devoto de Nossa Senhora. E então, falando de o que é ser devoto de Nossa Senhora, comecemos a leitura do primeiro capítulo. A necessidade, por que nós precisamos ser devotos de Maria. E é assim como São Luís vai descrevendo nessas páginas por que nós temos essa necessidade. São Luís coloca 2 princípios. O primeiro princípio é porque Deus quis servir-se de Maria para a encarnação. Vai lendo com cuidado essas páginas, que elas vão entrando no teu coração. O segundo princípio pelo qual nós necessitamos da devoção à Nossa Senhora é porque Deus também quis servir-se de Maria para a santificação das almas. E aqui estamos todos nós, a santificação das nossas almas, a nossa santificação. E o que significa a santificação? Ganhar o céu. Nós precisamos da devoção a Maria para ganhar o céu, para entrar no céu. E depois de falar desses 2 princípios, o nosso grande autor vai falar das consequências. Existem algumas consequências dessa necessidade. A primeira delas é que Maria então se converte em rainha dos nossos corações. A segunda, que Maria é necessária para nós, para que nós cheguemos ao nosso fim último. Qual é o nosso fim último? Sem dúvida alguma, como diz ali o primeiro parágrafo, a salvação, a nossa salvação. Estar no céu, chegar no céu. Em segundo lugar, dentro dessa necessidade que temos cada um de nós, seres humanos, o autor, São Luís, coloca que a devoção à Santíssima Virgem também é necessária para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Ou seja, conforme os nossos estados de vida, nós que desejamos ser melhores, nós que desejamos ser mais santos, que desejamos ser melhores cristãos. Eis aqui também o motivo do porquê devemos ser devotos a Nossa Senhora. E por último, ele coloca também que é necessário essa devoção a Nossa Senhora também, de modo especial, nestes últimos tempos. Ou seja, nesses momentos pelos quais nós passamos. Não podemos viver sem Nossa Senhora, não conseguimos viver sem a sua ajuda, sem a sua proteção, sem a sua intercessão, sem a sua força de mãe.
Vamos lendo então com carinho esse primeiro capítulo. Nós teremos 3 dias para ir lendo. Eu aconselho você aqui, como a gente já falou no vídeo anterior, que você o faça num momento de paz, num momento de serenidade espiritual, num contexto de oração e sobretudo com o coração e a alma muito aberta para acolher tudo isso que o Espírito Santo vai te dizendo através do tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Uma boa leitura para você e a gente vai se vendo por aqui. Deus te abençoe.